Bem-vindo ao canal Olhando o Mundo com a Sociologia. No vídeo dessa semana, vamos começar a discutir o conceito de gênero, para compreender como esse marcador social nos ajuda a perceber aspectos importantes sobre nós mesmos e sobre nossas relações cotidianas. Vamos aprender a diferença entre sexo biológico e gênero, além de relacionar essas definições com as desigualdades sociais que ocorrem em nossa sociedade. Para aprendermos tudo isso, vamos ler o PET 2, semana 3 e compreender melhor essa discussão. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e não perca nenhum vídeo com as perguntas e respostas do PET de Sociologia. Bora lá? Vem comigo! O que define as diferenças de comportamento entre homens e mulheres na nossa sociedade? Seriam elas definidas pela diferença biológica entre eles e elas? Por que determinadas cores, tipos de brincadeiras, cortes de cabelo e até mesmo profissões são consideradas mais femininas ou masculinas? Será que a sociedade e a cultura têm alguma coisa a ver com isso? É fácil ver nosso senso comum defender que ser homem ou ser mulher é definido apenas pelo sexo biológico do corpo com que se nasce. Mas se exercitarmos o nosso olhar sociológico para a questão, perceberemos que ser homem e ser mulher não pode ser definido assim tão facilmente. Para começarmos a entender a complexidade dessa questão, vejamos como a sociologia compreende os conceitos de sexo e gênero. Sexo se refere às diferenças físicas e biológicas entre os corpos femininos e masculinos. Gênero, por sua vez, se refere às diferenças psicológicas, sociais e culturais entre homens e mulheres. Essa distinção é muito importante, pois muitas diferenças entre eles e elas não têm origem biológica, mas uma origem social e cultural. Não existem evidências de que o corpo biológico define predominantemente o complexo comportamento social e cultural deles e delas. Em adição, não podemos ignorar, com o nosso olhar sociológico afiado, a grande influência que as interações sociais exercem sobre o nosso comportamento ao longo de todo o processo de socialização. Como vimos, o processo de socialização envolve o aprendizado cultural de normas, valores e crenças, comportamentos, por meio da família, dos grupos de amigos, da escola, do trabalho, da mídia. Esse processo influencia em grande parte a construção da nossa identidade, o quem sou eu. A socialização dos gêneros acontece dentro desse mesmo processo mais amplo e influencia a construção da nossa identidade de gênero. De acordo com a tradição de nossa sociedade, aprendemos a nos comportar dentro dos papéis de gênero prescritos por ela. Esse aprendizado, muitas vezes, se dá de maneiras imperceptíveis. Ao longo do seu processo de socialização, as pessoas vão gradualmente aprendendo e internalizando as expectativas da sociedade em relação a como se comportar como um menino ou uma menina. Um bebê já nasce com seu sexo biológico definido pela genética, mas só desenvolve o seu gênero à medida que vai amadurecendo. Sobretudo na infância e na adolescência, as pessoas recebem estímulos positivos e negativos que recompensam ou punem o seu comportamento. Uma criança pode, por exemplo, receber um estímulo positivo como essa menina obediente, ou um negativo como engole o choro, não é coisa de menino. Esses estímulos influenciam meninas e meninos a atuarem conforme os papéis de gênero esperados deles, pela cultura dominante. Até mesmo programas de TV, a publicidade e brinquedos refletem essa cultura dominante e definem o que é de menino e o que é de menina. O fato de haver uma cultura dominante não significa que nós assimilamos todos os seus padrões de comportamento de forma automática. Afinal, não somos robôs completamente programáveis. Só um pouquinho. Desde criança, muitas pessoas não se encaixam totalmente aos estereótipos de feminilidade e masculinidade predominantes, o que, infelizmente, em nossa sociedade, acarreta sofrimento e exclusão para essas pessoas. A quebra das expectativas sociais a respeito desses estereótipos de gênero, dependendo do grau de tolerância de uma sociedade, pode gerar preconceito e discriminação. Em adição, a socialização de gêneros não é sempre tão tranquila. Em sociedades que se transformam rapidamente, como a nossa, os agentes de socialização como a família, os grupos de amigos, a escola, a religião e a mídia podem ter expectativas bem contraditórias entre si em relação a como podemos expressar nossas identidades de gênero.
Os valores que as ideias de masculinidade e feminilidade detêm em uma determinada cultura podem variar dependendo do momento histórico e do lugar. Atualmente, a cultura das sociedades ocidentais, como a nossa, ainda associa, de forma geral, a masculinidade com a agressividade, a força, a racionalidade e a atividade. A feminilidade, por sua vez, é associada à fragilidade, docilidade, passividade e subordinação. Nossa cultura ainda é fortemente influenciada pelo androcentrismo, o masculino no centro, que é a supervalorização de tudo aquilo que é considerado masculino e a desvalorização de tudo que é considerado não masculino. Esse nosso traço cultural promove uma hierarquia dos gêneros, muito parecida com a hierarquia racial que vimos na semana 1. Nesse caso, é a noção de masculinidade que ocupa o topo da hierarquia, subordinando a feminilidade. Esse estado de coisas exerce um forte impacto sobre a socialização dos gêneros e nos consequentes papéis de gênero que se espera que as pessoas assumam na nossa sociedade. Ao analisarmos nossa sociedade considerando o gênero, este marcador social nos ajuda então a perceber que há de fato desigualdade de oportunidades baseadas na forma como nossa cultura e sociedade constrói as ideias sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. Muitas são as situações da vida cotidiana em que notamos as vantagens que os homens têm em relação às mulheres. Você consegue perceber, por exemplo, o grande abismo de privilégios que tende a separar os homens brancos e ricos das mulheres negras e pobres? Você consegue, com seu olhar sociológico, identificar no seu dia a dia outras desigualdades construídas à base dos estereótipos de gênero? E aí, pessoal? Muito importante toda essa discussão, não é mesmo? Principalmente para construirmos em nós a noção de empatia, ou seja, nos colocarmos no lugar do outro e entendermos que muitas das vezes a discriminação de gênero ocorre em várias situações cotidianas de nossa vida. Agora, você já sabe que quem diz que tudo isso é mimimi é quem não estudou. E você, claro, não vai cair nessa armadilha do senso comum, não é mesmo? Vamos às atividades? Questão 1. Os sociólogos definem a desigualdade de gênero como a diferença de status, poder e prestígio que as mulheres e os homens apresentam nos grupos, nas coletividades e nas sociedades. Essa frase é de Anthony Giddens, um importante sociólogo inglês que até hoje desenvolve muitas teorias e pesquisas e é considerado um dos mais importantes sociólogos da atualidade. Em relação aos efeitos da desigualdade de gênero nas sociedades, assinale a afirmação verdadeira. A. O gênero é um fator crucial na estruturação dos tipos de oportunidades e de chances de vida enfrentadas por indivíduos e por grupos em todas as sociedades, servindo de fundamento para as desigualdades sociais. B. A condição de gênero, embora busque estabelecer diferenças entre homens e mulheres, não influencia os papéis que eles e elas desempenham dentro das instituições sociais. C. Papéis de homens e mulheres são atributos naturais da sociedade. As mulheres carregam a responsabilidade de cuidar das crianças e do trabalho doméstico e os homens de sustentar a família. D. A desigualdade de gênero é uma formulação ideológica traduzida pela ideologia de gênero amplamente difundida nas universidades e não reflete um campo de estudos das ciências sociais. Bora analisar cada uma dessas alternativas? Vamos começar pela alternativa B. Ela está incorreta, pois os papéis que desempenhamos na sociedade são absolutamente condicionados, não só por gênero, mas também por classe social, pela idade, raça, entre outros marcadores sociais. A alternativa C também está errada, pois os papéis sociais não são atributos biológicos, até porque se chamam sociais, né, gente? A alternativa D também está absolutamente falsa. A desigualdade de gênero é confirmada através de métodos de pesquisa e não tem nada a ver com formulação ideológica. Ela é um fato cientificamente comprovado, além de compor uma área de estudos da sociologia dentro da temática de estratificação social. Bem, assim podemos confirmar que a alternativa correta é a alternativa A.
Gênero afeta muito fortemente as oportunidades de vida dos indivíduos e serve de fundamento para as desigualdades sociais que enfrentamos em nossa sociedade. Questão número 2. A tirinha abaixo da cartunista Laerte promove uma reflexão crítica sobre as expectativas sociais envolvendo a construção dos gêneros na nossa sociedade. Vejam que na charge da genial Laerte, uma senhora, que parece ser uma professora da educação infantil, distribui camisas da cor rosa para meninas e camisas da cor azul para os meninos. Só com essa informação já é possível formular uma análise sobre os papéis de gênero em nossa sociedade. Mas além das cores determinadas para os gêneros, tem uma informação na charge que vale a pena prestar atenção. Reparem na camisa no último quadro. É uma camisa de força, que dá a entender que não conseguimos nos movimentar com ela, ou seja, estamos presos aos papéis de gênero que nos designaram desde a infância. Agora é sua vez. Explique como você entendeu essa crítica e o que achou dela. Lembre-se de desenvolver o texto. Nada de responder numa só linha, hein, rapaziada? E por hoje terminamos a nossa aula. Semana que vem nos vemos novamente. Um super abraço, cuidem-se muito bem. Se sair de casa, máscara no rosto, álcool gel no bolso. Ótima semana para vocês!